Bom, boa noite, então, pessoal. Vamos dar início, então, ao estudo de hoje. Já vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês para a gente conversar em cima dos slides, então. Então, pessoal, antes de mais nada, só gostaria de comentar aqui com respeito a onde estamos no Consolador, né? No nosso último estudo, a gente terminou a parte da cultura, né? Nós vimos ali na cultura razão, intelectualismo e personalidade. Hoje, então, a gente começa a questão da iluminação. Né? Dentro da filosofia, essa parte da iluminação, ela também é dividida aí em vamos dizer, três grupos de questões. Né? A primeira relacionada à necessidade, a segunda ao trabalho e a terceira à realização, mas todas com esse foco da iluminação. Né? Então, a gente começa na questão 218. Tá? Essa questão ela é uma questão que está muito atual hoje em dia, tá? Que é a questão do proselitismo ou como é que eu vou dizer, da questão da propaganda do espiritismo, né? Que a gente pode chamar de divulgação ou até mesmo essa ânsia, né? Que todos aqueles que foram tocados, né? Pela doutrina têm vontade de como é que eu vou explicar? Chamar o máximo de pessoas, né, para que também aprendam, que também se integrem, não é? Então essa questão, ela, se a gente colocar nos dias de hoje, né, a gente tem uma enxurrada, né, de estudos online, de lives, né, palestras. Se a gente quiser, a gente pode passar todas as horas do dia só assistindo estudos e palestras espíritas, não é? Então, ela vem mais ou menos nesse sentido, não é? Então, a questão que é feita para Emmanuel é se a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do espiritismo. Né? Ou seja, se nós temos, né, que aumentar o número de espíritas, não é? De espalhar a doutrina em termos de quantidade, né? A gente pode pensar muito em termos de quantidade e o que muitas vezes prejudica a qualidade, não é? Então Emmanuel responde, né, que de modo algum a direção do espiritismo na sua feição de evangelho redivivo pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e a aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. Né? Ou seja, nós temos que incorporar, né, no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, ao invés de querer, vamos dizer, arrastar, né, mais pessoas para o espiritismo. Então, o trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Não é? Então, por mais que a gente se sinta bem, não é? E queira espalhar a palavra ou o conhecimento, não é?
A gente tem que estar muito mais preocupado em fazer com que esse nosso conhecimento se torne pensamento, se torne atos, né, se torne ação, do que tentar, vamos dizer, agregar mais pessoas, não é, aos estudos ou mesmo ao espiritismo em si, não é? Eu não, Éder, gostaria de comentar, eu não tô olhando aqui, mas pode me interromper a hora que precisar. Tá bom, então vamos interromper agora. Então, Então vai lá. essa questão, Marco, assim, eu muito aguardei ela, porque é muito, muito atual, como tu falou no início, e ela é muito importante, né? O tempo agora é da gente buscar tudo que a gente puder aqui em OA de conhecimento, né, de trocas, né, de estudos, de práticas, né, para que a gente consiga estabelecer dentro de cada um de nós, né, o processo de definição, né, de decisão dessa encarnação. Eu fiquei impactado, Marco, com uma frase que tu falou na outra semana, e ela é muito profunda, né? Nós já estamos na terceira revelação, né, e continuamos iguais, né? A proposta que a doutrina espírita traz como consolador, né, é trazer o evangelho de forma rediviva, atuante, atual, né? E nessa questão, Emmanuel chama atenção para isso, que a gente tem que alinhar todos os nossos sentimentos, buscar todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece como chave, né, para a gente poder chegar nesse entendimento maior, é individual. A nossa questão, o nosso interesse não é de números, né? Como diz ali a pergunta, ela inquere isso, né? Não é de números, né? Mas sim de valorosos corações que queiram realmente buscar a sua transformação. Então, nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, essa pandemia ela nos chama para uma introspecção, né? Para uma separação dentro de cada um de nós do que é joio e do que é trigo, do que vai ser colhido e guardado no celeiro divino e o que deve ser amarrado em feixes e destruído em nós, né? Então, o momento agora é para a gente fazer esse estudo e ele tem que ter um método, né? Então, alinhar a doutrina espírita e alinhar ao estudo do evangelho, né, é fundamental. E as duas coisas têm que se seguirem simultâneas. Não vai haver entendimento do evangelho se nós não mergulharmos, se nós não estudarmos, se nós não compreendermos as obras básicas, né? A partir dos fundamentos da doutrina espírita e tudo aquilo que ela pode oferecer. Então, mais do que a gente ter uma casa lotada, uma live com 1000 pessoas, é a qualidade desse estudo, né? E a quantidade de pessoas que realmente têm interesse de fazer esse processo de interiorização, de meditação, né, para poder fazer a transição em si, individual, não no outro. Esse estudo não é para você, esse estudo é para mim. Né? Então a gente tem que pensar dessa forma e essa questão ela nos coloca nessa condição, coloca nessa proposta. Né? Então eu estou muito feliz de ter chegado nela e tenho certeza que tu vai explorar bem ela, Marco. Eu não vi o teu estudo, mas eu tenho certeza que tu vai fazer as conexões aí necessárias para a gente poder tirar o máximo desse estudo de hoje. Obrigado. Perfeito, Éder. E eu, assim, ela é uma questão muito importante mesmo. E eu gostaria de começar essa questão fazendo uma autocrítica, né? Porque a gente está bastante envolvido com preparação de estudos, transmissão de estudos, seja de estudos, seja de palestras, não é? E eu vou confessar assim que a gente chegou a conversar aqui, eu e a Cris, né? Muitas vezes dizendo assim, puxa, mas cadê o pessoal, né, que não tá assistindo, que não tá dando valor ao que a gente está fazendo, muitas vezes via as lives com poucas pessoas, né? E isso aí é uma coisa que a gente chegou a discutir em casa, né? Então, teve um evangelho no lar que a gente fez que veio
essa mensagem aqui para nós. Tá? Na propaganda eficaz do Vinha de Luz, é o número 76. Tá? E daí ela veio para nos esclarecer, né? Ela veio para, vamos dizer, para acalmar o coração mesmo. Então aqui eu coloquei só o título e algumas partes, mas eu vou ler essa passagem aqui para ver como ela tem muito a ver mesmo com o que a gente está conversando, não é? Ela começa com essa passagem de João, né? Que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então a mensagem diz o seguinte: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviços dos precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Não é? Então, aqui eu compartilhei com vocês um pouco dessa nossa, vamos dizer, vontade, não é, de novos crentes, no caso, não é, e que essa mensagem ela nos trouxe exatamente o que disse Emmanuel, não é? Ao invés de nós querermos arrastar, não é, outras pessoas para o espiritismo, nós temos que cuidar dos nossos atos, né? E os nossos atos, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, é a melhor propaganda do espiritismo, não é? Não é vamos dizer, compartilhar em grupos de WhatsApp, no Facebook e tudo mais, não é? O que a gente tem que fazer é nos modificarmos internamente, né? Essa é a ideia. A Taninha está com a mão levantada, Marco. Pode comentar, Taninha. Oi, não consigo. Vocês estão me vendo? Estamos te ouvindo bem. Então tá. Ontem, no nosso Evangelho no Lar, saiu a mensagem 36 do Vinha de Luz, que fala sobre o faccionismo. E eu lembrei dela agora e fui buscar. E ela também tem uma parte bem interessante que nos diz que é no culto do coração sincero que se beneficiará amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. O quanto é necessário, primeiramente, nós mesmos fazermos, né, a nossa reforma íntima. Feita essa reforma íntima, a gente dar o testemunho necessário, ao invés da propaganda. Saiu para a gente ontem, aí termina dizendo assim, que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir o mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai
A única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Então, faz bem a gente pensar na completude das coisas que vêm para a gente, para esse grupo e na qualidade, eu acho que a qualidade do que cada um de nós acaba se deparando, onde quer que, né, cada um na sua casa, como essas coisas vêm interligadas. Parece que tem todo um movimento na mesma direção, em torno de todos nós que nos encontramos aqui, nas segundas, nas quintas, nos sábados de manhã, embora poucos, mas se percebe o carinho da espiritualidade para conosco. Então, o quanto tudo isso está sendo de boa qualidade. Eu consegui perceber isso nessa conexão de ideias que até através dos evangelhos no lar vem acontecendo para cada um de nós. Era isso que eu queria comentar. Obrigado, Tânia. Essa questão que tu comentaste é bem interessante mesmo, que cada vez mais a gente vê os nossos estudos, por mais que estejam sendo feitos em separado, por assim dizer, em separado no nosso plano material aqui, não é? Eles estão muito conectados pelo plano espiritual, né? Inclusive, esse estudo que eu estou apresentando hoje, ele está extremamente conectado com o estudo de sábado, né, dos últimos 2 sábados que a Cris apresentou, né, da parte do nosso NEP, não é? E o Éder, inclusive, pediu para a Cris apresentar agora às 20 horas um estudo a respeito de revelação, né, que foi o que foi trabalhado nos últimos 2 sábados. E eu quase, se não tivesse o estudo das 20 horas, eu ia ter pego o material da revelação para a gente trabalhar aqui, né, de tão conectado que está. Então eu já convido a todos, né, se os que puderem, né, e quiserem, permanecer na sala aí, depois que a gente terminar esse estudo, porque o próximo estudo, das 8 às 9, que a Cris vai apresentar, ele está totalmente conectado com esse que a gente está trabalhando agora. Tá? Deixa eu ter alguma questão mais, posso ir adiante. Só queria fazer um comentário, Marco, que essa metodologia que Emmanuel fala ali também passa por uma metodologia espiritual, né? Eles percebem nos corações que estão ansiosos, né, e sectos de conhecimento e desejosos da verdade. Essa metodologia também é organizada pelo plano espiritual. E a gente vê aqui no decorrer das lives e até mesmo lá do Boa Nova, sempre a sincronia que havia entre os estudos e sem haver uma combinação prévia, né? Então, isso é uma ação espiritual, sim, é uma metodologia, um método, né, que vai trabalhando nos corações sinceros para que todos cheguemos juntos, né, no objetivo que todos almejamos, né. Então, é muito importante a gente considerar, sim, a presença do mundo espiritual nos orientando, e não somente guias a ponto de nos dar informações, ou como fala ali na mensagem, é muito mais profundo que isso. Certo, vamos lá. Então, o próximo material que eu trouxe aqui, fazendo, né, preparando esse, vamos dizer, a pesquisa a respeito desse tema, não é? Eu encontrei nesse livro, né, psicografado pelo Chico, pelo espírito Humberto de Campos, que é Reportagens de Além Túmulo. Né? E ele fala exatamente disso, né, que é proselitismo de arrastamento. Eu coloquei aqui algumas partes, mas eu vou só contar a história, não é? É interessante sempre a gente aprender com exemplos, não é? Então, ele fala do Virgulino, né? O Virgulino era um espírita, um médium muito fervoroso, assim, não é? Muito ativo no trabalho pelo bem, não é?
Mas ele sempre estava preocupado em insistir com todos os amigos, com todos os colegas de trabalho, com todos em volta dele, para seguir o ideal religioso dele, não é? Que era o espiritismo. Então ali ele conta que ele no trabalho dele ele era muito sério, muito correto. Ele era um espírita que realmente vivia o espiritismo no seu dia a dia, né? Mas o que ele tinha era essa quase que vontade de forçar os outros, né, a seguir os conhecimentos dele. Então, nas reuniões mediúnicas, não é? Aqui o que eu ressaltei foram algumas mensagens do mentor dele, não é? Então o mentor dele dizia para ele: Virgulino, meu amigo, cada árvore tem condições diferentes para produzir. No que se refere à fé religiosa, procede à maneira do agricultor inteligente. Fornece adubos, protege as plantas tenras, não ouvides a irrigação, mas não exijas fruto antes da época adequada. Será justo insistamos pela obtenção de pêssegos de um pessegueiro mirrado em terrenos desertos? Antes da colheita substanciosa e perfumada, não será razoável ministrar à planta elementos de vida, concedendo-se-lhe tempo indispensável a fim de que se verifique a produção? E ele continuava, só que ele recebia a mensagem e ele continuava indagando, não é? Mas como que pode ser isso, não é? E daí o mentor dele respondeu: o nobre cumprimento do dever com Jesus e com os homens é a melhor pregação. Então aqui entra de novo, né, os nossos atos com relação aos homens, né? E aí que está a verdadeira pregação. O discípulo que execute semelhante programa é o cultivador previdente e amigo da natureza. Tá? E essa história ela segue porque ele não parava de insistir, não é? Mas por quê? Por que ele não podia pregar, não é? Qual era o mal disso daí, não é? Então o mentor dele disse para ele: bom, se tu quer entender por quê, tu vai ficar sabendo, né? E isso aí passou, diz que passou 1 ano e meio e daí o Virgulino ele ficou muito contente porque ele conseguiu, vamos dizer, converter um vizinho dele, né, que era o Jerônimo Castro, né? E esse vizinho ele era casado, tinha esposa e tinha 10 filhos. Então o Virgulino ele ficou muito feliz que ele conseguiu converter 12 ao mesmo tempo, assim. E daí sim ele estava contente, né? Porque ele chegou no objetivo dele. Só que daí continua a história aqui, não é? E diz que ele visitava o Jerônimo esse e perguntava: o que tu achou da leitura do Evangelho que eu te trouxe? E daí o Jerônimo dizia: mas eu não consigo, eu não sei o que acontece. Eu começo a ler e me dá um sono e daí eu não consigo terminar e eu acabo dormindo. E daí a esposa, que também tinha se convertido há pouco tempo, ela dizia: não, mas isso devem ser os espíritos que estão fazendo esse tipo de coisa com que ele durma. E daí, cada vez mais, vamos dizer, esses vizinhos eles não estudavam, não viviam o evangelho, começaram a achar desculpas para coisas que aconteciam, coisas que eles faziam errado, colocavam culpa no plano espiritual e começaram a perturbar cada vez mais o Virgulino, querendo conselho, querendo ajuda, começaram a procurar ele no lugar que ele trabalhava. Ele, que antes era um grande trabalhador, começou a perder, a sair do trabalho durante o expediente para atender um ou outro. O chefe dele veio chamar a atenção, né? E resumindo um pouco a história, quando chegou lá no final, não é? Ele fez uma prece e disse: mas o que está acontecendo? Por que né, ele pediu ajuda do mentor dele. Daí o mentor dele disse: bom, tu não queria entender por que
esse proselitismo de arrastamento não vale a pena, não é? E daí ele entendeu, desistiu dessa família, entrou em contato com eles, disse para não procurarem ele mais. Inclusive ele se mudou para sair de perto, não é, dessas pessoas. Então aqui é vamos dizer, uma história interessante, né, mas que vem bem nessa questão de por que não se arrastar os outros, né, que não estão preparados ainda para a doutrina, não é? Vou passar agora para o próximo material. Acho que não tem ninguém com mãozinha levantada, né? Vamos lá. Aqui então, pessoal, eu vou fazer vou dar um pequeno spoiler aqui do estudo das 8 horas, não é? Que é a respeito das revelações, não é? O Éder mesmo comentou que em alguns estudos anteriores a gente conversou a respeito das revelações, não é? A primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo, não é? E aqui nesse texto da Revista Espírita, ele conclui, não é, falando a respeito da revelação do Espiritismo, não é? Que é justamente isso que a gente está falando em fazer a propaganda, em espalhar aos outros, não é? Então, aqui Kardec nos diz que a revelação ela tem por objetivo pôr o homem na posse de certas verdades que ele não poderia adquirir por si mesmo, e isto visando ativar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a pô-lo no caminho das pesquisas, e não a conduzi-lo pela mão. São balizas que lhe mostram o objetivo. Cabe-lhe a tarefa de estudá-las e deduzir-lhes as aplicações. Longe de libertá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos à sua atividade. Não é? Então, isso que a gente, vamos dizer, pensa que talvez fazendo um spam, não é, do espiritismo, a gente vai conseguir tocar os corações. Na verdade, isso aí é só a sementinha, né? A gente tem que pegar e fazer crescer para que então ela possa frutificar, não é? Vou passar para a próxima questão. Acho que não tem nenhum comentário, né? Passando agora então, pessoal, para a questão 219. Lembrando, né, que essas questões elas estão relacionadas à iluminação, não é? Ou seja, como a gente pode passar da sombra para a luz, não é? Tanto nossa quanto dos demais. Então, essa questão que é feita para Emmanuel se pergunta se nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação. Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Então, isso aí é uma questão interessante, não é? Onde que a gente vai encontrar a fonte de ensino, né, para nos orientar nesse caminho de iluminação, né? E a resposta de Emmanuel ela é bem interessante, né? Porque a gente vive hoje, né, uma enxurrada de informação, né? Uma enxurrada de teorias, de artigos, de reportagens, de estudos, não é? Então, cada vez mais vai aumentando a quantidade de informação e a gente vai tendo menos tempo, né, para poder absorver essas informações, não é? Então Emmanuel responde que numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor,
que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Então aqui a gente já tem um caminho bem traçado, não é? E a gente vê cada vez mais, não é, as casas espíritas trabalhando seriamente, não é, no estudo minucioso do Evangelho. Né? Cada vez mais a gente, ao invés de estar buscando cada vez mais oradores ou médiums importantes, as casas espíritas estão se voltando, não é, para a nossa fonte primária, né, que é o Evangelho realmente, que é aí que a gente tem que focar e aprender. Tá? Então ele continua que, aliás, o Espiritismo em seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Né? Ou seja, restaurar a verdade evangélica. Né? Essa verdade que ela acabou sendo deturpada por séculos e séculos, não é? Principalmente deturpada por sacerdotes da Igreja Católica, não é? E buscando muito mais questões materiais do que o trabalho espiritual realmente original do Evangelho. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Então, a pergunta pode ser, não, eu tenho que me inscrever em qual canal de YouTube, né? Eu tenho que seguir qual palestrante espírita. Não, filho, volta lá pro material original, né? Volta lá pro Evangelho, mas edifica realmente, né? Ou seja, transforma toda aquela exemplificação que a gente teve, né? Através do Evangelho, que não é nada mais do que a vida de Jesus, né? O exemplo que ele nos trouxe, né? Mais pedagógico impossível. Então, edificar, fazer, transformar em atos nossos, né, todo esse conhecimento que a gente tem, né, que já tem há mais de 2000 anos aí. Tá? Algum comentário, pessoal? Vou passar adiante, então. Então, pessoal, primeiramente falando do espiritismo, não é? E a questão do evangelho, não é? Então, eu trouxe aqui um texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é muito importante. Né? Ele fala que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Aqui é a passagem, né, que se usa muito, dizendo que Jesus é a porta, não é? E Kardec é a chave, não é? Ou seja, o Espiritismo ele é a chave para a gente entender muitas passagens do Evangelho que a princípio não ficaram claras, não é? A gente tem muitas parábolas, o meu reino não é deste mundo, não é? O que isso significa? Então, através do Espiritismo, a gente passou a entender
muitos pontos que ficaram obscuros, né? Só que assim, né, uma coisa que a gente comentou no sábado, a gente tem muitos espíritos, não é, que chegaram à sua iluminação, que aprenderam lá desde a primeira revelação, né? Lá desde Moisés já entenderam, né, o que era para fazer, e dali eles passaram de ano, né? Muitos outros precisaram da segunda revelação, né? E na segunda revelação conseguiram entender. Nós, no entanto, né, nós todos encarnados atualmente, nós já estamos na terceira revelação, não é? Ou seja, já estamos recebendo mastigada a informação, né? Então já não tem mais desculpa para dizer que não entendeu. Tá? E eu trouxe aqui também, falando agora, né, a respeito da iluminação, não é? Nessa questão de onde buscar essa informação, não é? Que foi feita essa questão para Emmanuel. Então, eu gostaria de complementar com esse texto do livro Voltei, né, do Chico Xavier, pelo irmão Jacó. E esse capítulo ele fala conceitos de uma cartilha preparatória, né? Ou seja, uma cartilha para nos preparar para não repetir o ano de novo, né? Não repetir a existência de novo, no caso. E então aqui o irmão Jacó, não é? Ele está recebendo vamos dizer, um ensinamento de um mentor, e ele comenta que 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Jesus é o ministro do absoluto junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele que nos governa desde o princípio. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar-se esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Ou seja, todos temos as mesmas chances, né? A gente não pode alegar que, ele é anjo, não é porque foi tocado por Jesus. Então não é o toque de Jesus que transforma, né, o espírito imperfeito em anjo. É sim o trabalho incessante, não é? E a evolução ao longo de séculos, né? Mas a gente tem que buscar essa iluminação, não é? Desde o princípio para desenvolver. Tá? Algum comentário, Éder, que eu não estou conseguindo ver ali? Não, Marco, nenhum, tá tudo certo. Tá todo mundo a caminho da angelitude já? Uns já são anjos. Então, pessoal,
eu gostaria de finalizar essa questão, tá? E também eu acho que a gente vai ficar só nessa questão, porque aqui eu tenho bastante material, terminando com algumas passagens do capítulo 2 do livro No Mundo Maior, tá? Assim, ó, a gente está falando de iluminação, né? E esse capítulo ele é extremamente importante para a gente entender um pouco dessas questões, né? De como a gente pode atingir, chegar nesse ponto de iluminação, tá? Então, aqui, esse capítulo se chama A Preleção de Eusébio. Eu grifei algumas partes do texto aqui no livro e eu vou ler para vocês, tá? Mas só para contextualizar, Eusébio ele seria um mentor de esferas elevadas, não é? Que ele vem fazer uma preleção para vários espíritos a ponto de reencarnar, não é? Ou seja, seria aquela última palestra antes de começar a aula, né? Vamos dizer, a aula magna para começar a faculdade aqui, ele vem passar esses ensinamentos, principalmente com relação à questão de iluminação, não é? Então, eu ressaltei aqui alguns parágrafos, tá? Eu vou ler e se alguém tiver algum comentário para fazer, é só abrir o áudio aí e me avisar que a gente interrompe, tá? Então, aqui eu vou uma primeira parte. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Isso é Eusébio falando com esses espíritos que estão se preparando para reencarnar. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. Tá? Então, muitas vezes a gente pensa numa iluminação, eu tenho que me tornar um grande orador, um palestrante espírita famoso, conhecido, né? Mas o que a gente tem é, em cada dia, né, em cada minuto, em cada encontro, em cada família que a gente reencarna, a gente tem ali as oportunidades de iluminação, né? Então é isso que a gente não pode desperdiçar, né? Mais uma parte aqui. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, por mais que a gente foi formado à luz da razão, a gente ainda deixa o instinto falar mais alto, né? O instinto, as sensações, não é? A gente ainda tem muito o olho material muito mais desenvolvido, não é, que a nossa visão espiritual, tá? E aqui ele segue, ele é um capítulo bem extenso e eu até recomendo, se alguém quiser assistir, né, o prosélito aí dos ensinamentos espíritas, né? Mas no segundo capítulo que o Aloísio Elias ele tá fazendo uma relação entre passagens do Evangelho e as obras de André Luiz. E no segundo capítulo, então, dessa série, ele fala desse livro, No Mundo Maior, e ele fala exatamente da preleção de Eusébio, né? Então, ele trabalhou também esse texto. Tá? Aqui tem agora
uma parte que eu ressaltei que é bem interessante também. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais vossa luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Então, aqui ele está falando de não buscar, vamos dizer, mentores, não é? A gente comentou até no estudo de sábado, não é? Que a gente muitas vezes age como gado, não é? Quer seguir sempre alguém, e a Cris mesmo comentou que se a gente acaba por falhar, não é nossa culpa, né? Porque a gente seguiu a pessoa errada, não é? Então, isso aí a gente tem que cuidar. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra, e quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passar aqui, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Então, é procurar acender a própria luz, né? Não procurar nos outros essa questão. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes. Tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Ou seja, a gente quer, quando a gente começa a enxergar que essa nossa iluminação vai nos levar a esferas mais elevadas, a gente já quer ir de teletransporte, né? Não quer nem asa, quer ser teletransportado para as esferas superiores. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender. Só um pouquinho aqui que esse. Sem atender às questões da hora, não é? Ou seja, a gente não pode pensar em resolver um século inteiro, não é? Sem resolver o que está acontecendo com a gente naquele determinado minuto. Tá? Eu só vou ler mais uma partezinha aqui, e daí já volto aí com vocês. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Né? Então, a gente às vezes acha que ser espírita é acreditar na imortalidade da alma, não é? E acreditar, não é? A gente acredita que Deus existe, acredita que Jesus existe, e com isso aí a gente está iluminado. Mas não é bem assim. O que a gente tem que fazer é aplicar no nosso dia a dia, né, nos nossos atos, todo esse conhecimento que a gente tem. Tá? Eu tenho aqui vários pontos mais ressaltados no texto, mas eu acho que vale a pena
dá uma lida em todo o capítulo, tá? Então, se alguém quiser, eu posso deixar disponível no grupo ali, mandar no grupo de WhatsApp, né? E todo esse capítulo ele é bem interessante, né? Porque ele traz essa preleção de Eusébio, que ela fala exatamente da iluminação, né? O que a gente tem que fazer para atingir a iluminação, tá? Então, acho que a gente tem ainda 2 minutinhos para comentar, se alguém tem algum comentário aí antes do estudo da Cris, né? E também para quem não estava no começo aí, né? Já convido a que todos permaneçam, né? Que os estudos eles estão bem relacionados. Pode falar, Luciano. Oi. É bem rapidinho, eu estava começando a reler o livro Mensageiros, e como todos sabem, o André Luiz, do filme Nosso Lar, né, ele começou a progressão dele, ou seja, crescimento espiritual bem devagarzinho, né, então no livro Mensageiros, onde ele começa, quando a irmã Narcisa e os outros enfermeiros lá falam para ele, você tem que entrar num grupo de trabalho na Terra e tal. E aí a irmã Narcisa diz aqui no primeiro capítulo, André, meu amigo, você vem fazendo a sua renovação mental, né? Então está dizendo para ele que ele vai ter um período de extremas dificuldades espirituais que podem assaltar o seu coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta a intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se disseram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Então, aqui ela dá bem uma explicação para ele, né? Que nós somos como uma taça vazia, né? Sentimento vazio, que tem que esvaziar dos sentimentos do mundo, né? Para encher com alegria, né? Os raios de Deus, raios da alvorada divina. Então, o que ela disse para ele? O que? Ele está fazendo a renovação mental. Quando? Aproveitando as oportunidades que ele vai aprender com o grupo, que o Mensageiros é o segundo livro, tem muitos, então a gente vai acompanhando a evolução também do André Luiz. Aproveitando as oportunidades, né, de renovação mental e de si mesmo. Como? Fazendo o bem. Por quê? Para encher seu cálice com o amor divino. Então, para fazer sua renovação, né, sua iluminação. É isso, Marco. Obrigado, Luci. Eu lembro também lá do Nosso Lar mesmo, né, que ele também, quando desencarnou e ele estava sendo, vamos dizer, começando a despertar para o trabalho, né, ele queria ser médico de novo, né, ele queria ser doutor. Não, filho, vamos começar fazendo o trabalhinho de limpeza, né. Então é justamente isso, é o trabalho. Principalmente o que eu verifiquei aqui é do trabalho que vem a nossa iluminação, né? Então agradeço aí a atenção, a presença de todos e já passo aí para o Éder para coordenar o próximo estudo. Na verdade vai continuar, né, Marco? Porque eles estão interligados aí, né? Obrigado aí pela colaboração de hoje, valiosíssima, questões assim muito importantes, de profunda reflexão, e fica a dica aí para a gente poder continuar analisando esse material. Pode colocar depois ali, Marco,
capítulo, o livro que tu indicou ali, para o pessoal ter acesso, né, em toda a preleção de Eusébio, para poder fazer mais uma reflexão aí. Lembrando para os que estão chegando e para os que estão saindo, né, o convite para que todos fiquem, se puderem, que nós vamos ver agora um estudo maravilhoso, convidar para quinta-feira a live com o Breno, o Breno lá da Paraíba. Ele esteve conosco um tempo aqui no Boa Nova, ele trabalha na Federação Espírita da Paraíba e vai falar sobre a meditação, né, o espiritismo e a meditação, um tema muito importante, muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo hoje. Então fica o convite aí para a live de quinta-feira, compartilhem nos grupos o convite para os amigos, para que a gente possa estar junto aí quinta-feira aprendendo um pouquinho mais sobre a meditação.